Família do meu Brasil, bom dia, graça e paz. Sou o pastor Rogério. Aqui do meu lado está a minha digníssima esposa, a missionária Jane, antes de ela se apresentar. E vou passar aqui para os amados o tema da nossa mensagem, do nosso bate-papo de hoje. A igreja não é uma marionete, ela é um organismo vivo e um ser pensante. A missionária vai se apresentar e ela vai dar a sua opinião em relação ao assunto. Por gentileza, missionária, fique à vontade. Amém, bom dia. Verdade, esse tema é bem interessante. A igreja é um ser pensante porque é construído por pessoas que pensam, né? E como a gente pensa, somos racionais, a gente não pode se deixar levar por pessoas mais espertas, né? E ganhar vantagem com isso, porque a gente sabe que manipulação existe muito em vários setores de nossas vidas, em vários lugares, em várias cidades, várias empresas, em várias constituições, né? Então, assim, as pessoas mais espertas, né? Eles costumam a fazer coisas para manipular e por trás tem os seus objetivos nisso, né? Não vai manipular só por manipular, mas tem os seus objetivos por trás de tudo isso. E aí é que a gente tem que ter cuidado. Essa questão de hoje é bem interessante, que o pastor aqui vai esclarecer mais um pouquinho dentro do contexto da Bíblia. Por que a gente tem que analisar, pesquisar? Por que a gente tem que estudar, né? Ter conhecimento. Isso é muito importante para o cristão. Isso é bíblico, né? Isso vem da sabedoria. A sabedoria de Deus é justamente para isso, para evitar esse tipo de situação, e dentro da igreja principalmente, né? É verdade. Bom, então vamos lá. A igreja é um organismo vivo e um ser pensante. Se você me fizer essa pergunta, vai dizer para você sim, a igreja é um organismo vivo e um ser pensante, então ela tem direito de pensar. Mas no que a igreja ela precisa pensar? Ela precisa pensar exatamente naquilo que é liberado no altar, pregações, ensinamentos que muitas das vezes são ensinamentos manipuladores que evitam que os fiéis, os ouvintes, vão procurar nas escrituras se aquelas mensagens, aqueles ensinamentos têm fundamento bíblico ou não. Eu queria aqui ler com vocês um texto. Olha, não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas vou passar qual é o texto para nós entendermos, e na decorrência do assunto a missionária vai estar me ajudando aqui, dando seu ponto de vista, né? De novo, fazendo seu comentário. Em Atos 17, do verso 1 ao verso 12, nós temos ali duas classes de crentes, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil. Os tessalônicos e os bereanos. O relato vai tratar em que Paulo estava pregando em Tessalônica e ele foi muito mal recebido. O povo ali, os crentes, né, eram religiosos, vamos dizer assim, bem religiosos, e foram muito hostis no que diz respeito à pregação de Paulo, né, e como eles receberam. É tanto que eles queriam agredir Paulo, né, que foi se esconder, ou foi protegido por Gerson, né, o Gerson, e que depois eles saíram de Tessalônica e foram para Bereia. Em Tessalônica, nós temos uma classe de crente que é hostil, né, sem simpatia nenhuma, nem para com o apóstolo e muito menos para com as escrituras, a ponto de eles terem que fugir de lá. Em Bereia acontece o oposto. Paulo e Silas foram bem recebidos por esse povo de Bereia. Eles foram simpáticos com Paulo e Silas, trataram bem, foram bem hospitaleiros e também receberam a palavra de bom grado e examinaram as escrituras para verificar se o que Paulo estava pregando era de fato bíblico ou não. E é nesse detalhe aqui que eu quero entrar, que é na questão de examinar, verificar, analisar, estudar, pesquisar se o que está sendo falado nos altares, na maioria das nossas igrejas, não vou aqui de maneira nenhuma generalizar, mas na maioria das nossas igrejas, se o que está sendo ensinado no altar
tem fundamento bíblico, está nas Escrituras, ou são acréscimos, ou são ideias com o nome de doutrina, né, que muitos de nós, líderes, costumamos utilizar nos altares para tentar encarcerar e dominar e manipular a mente de muitos de nós na igreja. Isso acontece, missionária, hoje nas nossas igrejas, esse tipo de ministração, de pregação, que tem como propósito, de uma certa forma, não vou aqui dizer todos os líderes, mas boa parte dos líderes, usam esse tipo de ministração manipuladora para tentar dominar a mente psicológica dos fiéis nas nossas igrejas. Isso tem acontecido hoje nas nossas igrejas a nível de Brasil, missionária? Infelizmente, muito, né? No Brasil, principalmente, porque muita gente usa da sua esperteza, né? Nos altares, nas nossas igrejas. Com certeza. Na nossa, não, graças a Deus. Nas nossas igrejas, no geral. No geral. Não estou referindo a nossa, que a nossa, graças a Deus, é uma bênção. Louvado seja Deus. Mas em algumas, sim, infelizmente, né? Tem pessoas, principalmente aquelas que se auto... Se auto, como é que fala? Denomina pastor, líder, se denomina, sim, isso. Bota sua própria igreja, ele já tem o seu pensamento, né, em mente. Claro que não são todos, né? Claro, não são todos, mas a maioria que já vem dessa doutrina, assim, de pensamentos de manipulação, não são todos, mas a gente percebe em algumas igrejas que eles querem botar os seus objetivos e você tem que obedecer, ou se você não obedecer ou questionar, você é um rebelde, você é uma pessoa que não quer obedecer o seu superior, seu supremo, que se acha tão importante porque tem que obedecer, porque ele é um líder, porque ele está buscando a Deus para enricar e você vai ter que contribuir. Então, assim, é uma coisa assim tão impressionante, porque... Uma situação, né? Exatamente, porque assim, as ovelhas hoje não estão mais sendo cuidadas, as ovelhas que têm que cuidar do seu pastor. Estão sendo tiradas das lãs dos coros das ovelhas. Exatamente, porque as ovelhas não são mais cuidadas, estão sendo manipuladas a benefício dos seus líderes, né? Infelizmente, é isso aí. Claro que a gente sabe que a igreja precisa de ser sustentada, é bíblico isso aí, você tem que dar seu dízimo, sua oferta, tem que manter a sua obra, né? Exatamente, é importante isso aí. Mas em alguns casos que a gente vê que ficam ricos, que só quer saber de comprar casas, mansão, carro, e o povo tudo ali precisando, e ele faz vista grossa. Se você não quiser obedecer, aí vem tipo uma punição psicológica. Temos que até jogam maldição em algumas pessoas, que eu já fui em algumas igrejas, jogam um tipo de maldição para pressão psicológica, vai assustar você, que vai acontecer alguma coisa ruim se você não fizer, você está sendo rebelde. Aquela coisa bem estranha, né? Que a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus mesmo para essas coisas, a gente não cair nessas lábias, né? É verdade. Isso acontece, sim. Nós temos vivido hoje a nível de Brasil essas manipulações de lideranças que apelam, né? Apelam contra a igreja em relação, não é contra, apelam na igreja com relação à estipulação até dos valores dos dízimos, né? Ofertas, até outros milagres mentirosos que têm acontecido em muitas de nossas igrejas, desse movimento que nós chamamos hoje de movimento neopentecostal. Não são todos, mas tem acontecido isso muito. Mas qual é a razão? É a falta da pesquisa, do conhecimento das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Porque tem muita gente que está vivenciando esse fato, essa verdade, né? Hoje tem muita gente que está aproveitando essa deficiência nas nossas igrejas evangélicas em relação à falta do conhecimento. Então, é necessário examinar as Escrituras, pesquisar, estudar se realmente o que está sendo ensinado nos altares tem contextualização bíblica ou não. E uma fala de Paulo que eu acho interessante, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, é Paulo que diz isso, que eu acho importante essa fala do apóstolo Paulo, quando ele trata
nesse versículo, e o assunto aqui no texto também inclui esse versículo que Paulo está citando aqui, também inclui, o assunto inclui o versículo, ele está contextualizado no assunto do capítulo 4, que diz assim, Filipenses 4:8, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Paulo aqui, nesse texto de Filipenses 4, ele vai falar principalmente da questão de buscar alegria, paz em Cristo, mas também de ter um pensamento virtuoso, um pensamento saudável, buscar a informação saudável, pensar, analisar naquilo que está sendo ensinado nos altares, né? Vou trazer para os nossos dias, se o que está sendo ensinado é virtuoso, é saudável, é bíblico, analisar, pensar, é por isso que nós colocamos o tema. A igreja não é uma marionete, é um ser pensante. Mas por que marionete? Porque é um boneco manipulado, é um boneco que ele é manipulado, né? Os movimentos dele é dirigido por quem está governando ele. E a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, lá no capítulo 2, lá no versículo 19 da segunda carta de Pedro, vai dizer o seguinte, segundo Pedro 2, versículo 19, que diz assim, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Esse versículo está dentro de um contexto em que Pedro vai explicar sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas, sobre os falsos líderes que procuram usar dessa manipulação, dessa capacidade de ensinar mentira, de ensinar heresias, para manipular o povo a caminhar dentro dessa mentira, dessa heresia, e ao mesmo tempo tentar, de alguma forma sutil, impedir que os fiéis verifiquem nas escrituras se o que está sendo analisado lá no altar tem base bíblica ou não. E tem um detalhe, existem igrejas que até proíbem os fiéis de questionar, de confrontar a verdade na igreja. Eu já vi profetas dizerem em altar que é para a igreja ouvir a profecia e obedecer e não questionar a profecia, porque é Deus falando. E se é Deus falando, a igreja não pode questionar, ela tem que simplesmente acatar e obedecer. Isso é manipulação, né? É já colocando um certo tipo de medo na igreja, né? Para que ela não pesquise nas escrituras se aquela profecia tem fundamento ou não. E Paulo manda, e João manda de julgar as profecias, né? Para verificar se ela tem contextualização bíblica ou não. Isso me faz lembrar da era medieval, lá pelo 3º, 4º século depois de Cristo, quando a igreja, ela proibia o conhecimento das escrituras chegar aos camponeses. E se algum camponês, alguém fora do clero, lesse as escrituras, era morto. E aí você pega essa história, essa passagem, esse contexto lá atrás e traz para os nossos dias, não é tão diferente. Hoje, muitos líderes não querem que os fiéis pesquisem. Tem líder hoje que não quer nem que os fiéis façam teologia, né? Porque a teologia, ela ajuda a você conhecer, a você examinar, a você entender a época, as situações em que envolve aquela passagem, para esclarecer melhor o entendimento e ter estrutura para combater as heresias. Hoje tem líder que proíbe o crente a fazer teologia, para que o crente não descubra realmente, de fato, de verdade, se o que está sendo ministrado no altar é bíblico ou não. Então, a igreja não é uma marionete. A igreja é um organismo vivo, é um ser pensante, e a igreja tem todo o direito de pensar, analisar e questionar se o que está sendo ensinado verdadeiramente tem contextualização bíblica ou se não tem. Missionária Janes, por gentileza, dê as suas considerações finais e seu ponto de vista, por favor. É isso mesmo, infelizmente, né? Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente tem conhecimento da verdade, né? A verdade que Deus quer que a gente tenha, porque Deus, Ele quer que a gente tenha a sua sabedoria, a sabedoria que está na Bíblia.
Tem que questionar, tem que realmente pedir discernimento para saber se é de Deus, porque tem coisas que deixam o crente assim meio alucinado, meio bitolado por falta de conhecimento, né? Porque assim, se você tem certeza do que Deus quer para você na sua vida, se você tem certeza porque você está lendo, você está pesquisando, está estudando, então você começa a perceber que aquilo ali é coisa do homem, não é algo que vem de Deus, como eles dizem lá na frente, né? Tem coisas que pode ser de Deus, mas tem coisas que é só outros interesses por trás, interesses pessoais, né? E colocam Deus nesse meio, mas altar não é lugar para se brincar, não é lugar para usar Deus, porque o dono do altar não é o ser humano, é Deus, né? Então tem que deixar Deus falar e não as suas próprias vontades da alma, seus interesses, bens materiais, porque o principal aqui é a salvação, não é essas coisas. Claro que a gente precisa, mas como tem na Bíblia, né? Está em segundo plano. Primeiro o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. Deus diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Então assim, ele fala que você tem que correr atrás dos seus sonhos, seus objetivos, e ele vai te ajudar. Mas não é assim, iludindo as pessoas com palavras, usando a palavra de Deus para manipular, não é? Dessa forma é errado. E Deus não aceita esse tipo de coisa, porque sabe o interesse e o coração de cada um de nós, né? Amém, queridos. Amém. A igreja é um organismo vivo, um ser pensante, ela não é uma marionete. Amém? Pense nisso, examine as escrituras para que não sejamos levados por qualquer tipo de roda de doutrina nos nossos dias, nas nossas igrejas. É claro que eu não estou aqui generalizando e vou encerrar dizendo que a nossa igreja, meu pastor Mateus, a nossa igreja Boas Novas, não é uma igreja perfeita, mas procura ensinar a Bíblia da maneira mais saudável possível. Sim. Eu louvo a Deus pela igreja que eu faço parte, louvo a Deus pelo ministério da minha igreja, louvo a Deus pelo pastor, e que Deus abençoe o nosso ministério Boas Novas, em nome de Jesus. Amém? Aqui Amém. nós encerramos e convido a você, depois, a visitar o nosso canal, suas escrituras, e dar lá um joinha se caso te interessar essa mensagem. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. E espalhe o evangelho junto conosco. Coloque esse vídeo em outras redes sociais, em pessoas que você quer que aprendam um pouquinho mais, abrir os olhos dessa pessoa, né? É importante. Em nome de Jesus. Amém. Pode encerrar, missionário.